Glória a Deus. Você já viu assim, eu estava pensando aqui quando o pastor me convidou para falar a respeito desse assunto, sobre os 7 pecados capitais. E muitas das vezes assim na minha vida eu via alguns programas de televisão que os entrevistadores chegavam assim para a galera para poder perguntar qual é o pecado que você mais comete. Aí você tá ligado que o ser humano, ele tem vergonha, do mesmo jeito que Adão no Éden, quando ele se escondeu do Criador pelo fato de ter pecado, porque o pecado nos mostra quem nós verdadeiramente somos. Você já viu que os caras assim, não, o pecado que eu mais cometo é a gula, tipo assim, o cara vai só pro Burger King assim, vai comer um sanduba, assim, não, é a preguiça, porque eu gosto de dormir demais na conta. Tem gente que só não morre de preguiça porque tem preguiça de morrer, esses trem. Eu tava vendo um caboclo ali com um negócio assim, parecendo esse negócio assim, comendo um x tudo. Eu falei, gente, morre, trem. Mas aí o pastor, como ele me ama tanto, ele decidiu me colocar o tema de inveja e de avareza. Olha que mistério. E eu fui orar, eu falei assim, Jesus do céu, logo esses temas mais pesados, mais sinistros. Mas o Espírito Santo, ele quer de nós... por mais que possa ser mostrado aqui de uma maneira cômica, com a música da Pantera Cor-de-Rosa, assim, tá ligado? Ontem eu tava no culto de jovens aqui, ia orar pela galera que tava fazendo aniversário. Eu falei, gente, quem que é? A Pantera Cor-de-Rosa tá tocando esse negócio. Mas é mais incrível de tudo, que, ó, faz de novo aí, deixa eu ver. Isso daí é luxúria, só pode, ó. Quem trouxe a sua Bíblia aí, gente? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 18, do verso 5 em diante. Eu quero ser aqui bem rápido hoje nas palavras. Para quem não me conhece, eu sou Léo Goiano, sou lá da Assembleia de Deus de Campinas, um bairro lá na minha cidade em Goiânia. Quem já foi em Goiânia aqui alguma vez na vida? Quem nunca foi em Goiânia, levanta. Ô irmão, no dia que você colar lá em Goiânia, nós vamos cantar umas modas de viola assim, tudo junto. Mas é para Jesus, calma. Porque tem uns missionários lá, os Jorge Mateus, tá ligado? Agora tem o missionário Wesley, que tá com nós agora, ele entrou pro nosso time. A gente fica brincando assim, mas nós temos que orar pela vida daqueles jovens, daqueles homens, que se uma pessoa influente igual aquela, verdadeiramente se voltar para o reino de Deus, o inferno e o reino das trevas está perdido, porque tem muita gente que vai saquear o inferno para poder resgatar essas almas perdidas. Todo mundo encontrou? Fecha os seus olhos assim, por um instante. Jesus, eu te amo, Jesus. Ah, como eu te amo, como é maravilhoso poder falar do teu nome nesse lugar mais uma vez. Que privilégio poder ser um instrumento nas tuas mãos em uma igreja tão importante para a nossa nação, conforme foi mostrado aqui. Quando que eu imaginaria na minha vida, Jesus, fazer o que eu faço hoje? Quando que na minha vida eu imaginaria que o Senhor me traria dos gramados para poder ganhar almas e ser um pescador de homens, meu Deus? Obrigado pela vida de cada um desses homens e mulheres que estão aqui nessa noite hoje, meu Deus. Obrigado pela nossa saúde, pelo fato de hoje termos nos alegrado com os nossos pais, com os nossos amigos, com a nossa família. E nessa noite tão linda, dizer a Ti que nós te amamos. Meu Deus, nessa hora eu te peço uma só coisa. Me esconda atrás da cruz de verdade, para que o Senhor se manifeste nesse lugar e que o Senhor fale comigo também. Porque o mensageiro, ele não fica isento da mensagem em momento algum, meu Deus. E que o Senhor hoje rasgue o céu sobre essa igreja e manifeste a Tua glória nesse lugar. É o que nós te pedimos de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Olha só o que diz essa porção da palavra de Deus. 1 Samuel no capítulo 18, do verso 5 em diante. E aonde quer que Saul enviasse a Davi, ele ia e se comportava prudentemente.
E portanto Saul o pôs por capitão sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e também aos olhos dos criados de Saul. E aconteceu que quando voltavam eles, quando Davi voltou de matar o filisteu Golias, saíram as mulheres de todas as cidades de Israel cantando e com danças, com tamborins e com alegrias e instrumentos de música, a receber ao rei Saul. E as mulheres cantavam e dançavam, dizendo umas às outras: Saul feriu aos seus milhares, mas Davi aos seus 10 milhares. E Saul muito se indignou, e desagradou esta palavra aos seus olhos, e disse: a Davi deram 10 milhares, e a mim somente milhares. Na verdade não lhe falta nada mais do que o reino. E desde aquele dia Saul começou a ter inveja de Davi. Repete comigo assim: e desde aquele dia Saul começou a ter inveja de Davi. Eu quero ser aqui bem rápido, porque hoje eu tenho 2 assuntos para poder falar a respeito dessa série de mensagens, os 7 pecados capitais. E o primeiro ponto que eu quero entrar aqui é sobre o pecado da inveja. Repete comigo: inveja. A inveja, gente, eu até procurei saber a respeito do que é a inveja. Olha só a definição de inveja. A inveja é um sentimento muito comum no coração humano. A inveja é um pecado, e a sua demonstração é de estar insatisfeito com o que você tem e com quem você é. Ter inveja é viver infeliz por não ter o que o outro tem. Ser invejoso é querer estar no lugar do outro, até mesmo ser o outro. A inveja é um pecado de ingratidão. E você é um ser humano. Eu sei que você ainda não possui um corpo glorificado. Eu acredito que você ainda não foi arrebatado, porque nós estamos aqui hoje escutando a palavra de Cristo. E se pelo fato de nós estarmos aqui hoje, sendo instruídos pela revelação do céu, que é a palavra de Jesus, que é o próprio Jesus, porque Ele é o Verbo. A inveja é um sentimento que consome o coração de todos os homens. E esses assuntos nós temos que abordar hoje nas nossas igrejas. Eu tenho 24 anos de idade. Eu sou simplesmente um jovem. Eu venho para essa igreja, e aqui, como eu costumo falar, que eu não tenho amigos. Aqui eu tenho de verdade uma família. E família de verdade é aquela que ama. E família que é família, pai que é pai, mãe que é mãe, instrui os seus filhos na verdade. Está escrito em Hebreus, o escritor de Hebreus, independente de que foi Paulo, ou Lucas, ou Apolo, qualquer um que seja. Por isso que eu falo que o mais importante não é o mensageiro, mas é a mensagem revelada que veio do céu. A carta aos Hebreus, ela fala que Deus, Ele exorta aqueles que Ele tem por filho. Quem aqui é mãe e pai aqui? Levanta sua mão assim. Você teria coragem, imagina o seu filho assim, prestes em pular dentro de um buraco assim, indo para, imagina um buraco, seu filho apressa a cair, você fala assim: nossa, que gracinha, meu Deus do céu. O meu pai me ensinou na vara da juventude, tá ligado? Meu pai, a vara da juventude, goiaba assim, no meio das... Menino do céu, sai daí menino. E aprendi com meu pai, aprendi com o meu pai a ser homem. Muitas das coisas que meu pai fazia eu não gostava muito, porque, velho, pensa, quem aqui já foi acordado pelo seu pai muito cedo, assim, muito cedo mesmo? Quem já sofreu esse bullying gospel na vida aí, ó? Olha, cadê ele? Depois eu vou até dar um abraço nele. O meu pai, quando eu era menino, ele me acordava para ir para a escola. E tipo assim, no sábado, quando eu estava de folga da escola, meu pai acordava tão cedo, mas era tão cedo mesmo, que na hora que meu pai acordava, parecia que o cara lá do Globo Rural estava escovando os dentes ainda. Ele acordava eu cedo demais, e ele gritava: ó o fogo menino, ó o fogo. Eu falei: que é isso? Essa é a sua maneira de me acordar, que era me assustar desse tipo? E o meu pai falou assim: vem para cá que eu vou te ensinar. E ele me ajudava em muitas coisas. E ele sempre me instruiu a poder fazer a coisa certa. E pai, que é pai, ele instrui.
E se Jesus ele tem a graça e a misericórdia de nos trazer hoje nessa igreja para poder escutar a palavra dele, é porque ele tem algo a nos ensinar, porque ele sabe que nós somos pecadores por existir. Ninguém é pecador porque peca, gente. Nós pecamos porque nós somos pecadores pelo fato de existir. Davi, ele escreveu em um dos seus salmos que em pecado fui concebido. E por isso que nós necessitamos de um Salvador, é porque todos nós sabemos, gente. Todos nós sabemos que nós somos pecadores. Como eu disse no comecinho desse culto, quando a gente vê aquelas entrevistas sobre os 7 pecados capitais, a gente só fala dos mais de boa. Tipo assim, não há gula. A gente fala, não, da preguiça. Mas ninguém tem coragem de chegar diante de alguém, pelo fato de o pecado nos trazer vergonha, e falar assim, não, eu tenho ira demais da conta. Eu sou um avarento. Eu sou um mentiroso. Eu participo de luxúrias. Ninguém tem coragem, porque é isso que o homem tenta esconder, vivendo longe de Jesus. Por isso que o Evangelho, ele é a autópsia da alma de um ser humano. O Evangelho, ele mostra quem nós de fato somos. E não precisa nem ser para os outros, para nós mesmos. Porque muitas das vezes a gente é tão acostumado a viver na mentira, que quando nós escutamos a verdade, aquilo ali nos confronta. Mas é exatamente isso que Jesus faz. Mas ele não faz isso para poder te ver sofrer. Jesus, ele quer fazer isso porque ele não quer perder você. Ele quer que você esteja junto dele o tempo inteiro. E esse fato que a gente acabou de ler é um dos fatos mais explícitos das Escrituras a respeito de um homem que tinha inveja de outro homem. E o mais incrível de tudo é que aos olhos dos humanos, Saul, imagina, Saul filho de Quis. Quis no hebraico significa filho da aparência. Porque quando Samuel, por causa dos outros, eu quero hoje fazer um paralelo entre os dois temas com a mesma história. Eu vou falar um pouco de avareza e vou falar um pouco de inveja. Porque houve um tempo antes de existir o primeiro rei em Israel, que foi Saul, aonde o povo hebreu, eles estavam pressionando muito o profeta, o sacerdote, o juiz daquela nação, que era Samuel. Aquele menino, que antes dele nascer, a mãe dele estava lá orando, falando assim, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou te devolver ele. E quando Samuel cresceu ali no templo, com o sacerdote Eli, ali ele teve a revelação de Deus, e ele foi crescendo, ele teve família, ele teve 2 filhos, e o povo, quando viu que Samuel estava velho, ele pegou e viu a corrupção dos seus filhos, e ele olhou e viu aquilo, porque o homem era um homem muito honrado, Samuel era um profeta, mas os filhos dele, está escrito, eu queria que você até abrisse a sua Bíblia agora, olha aí na sua Bíblia, em 1 Samuel, no capítulo 8, do verso 2 até o 3, 1 Samuel, no capítulo 8, do verso 2 até o 3, olha só o que diz essa porção. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do segundo Abiá. Foram juízes em Berseba, olha só o cargo que eles tinham. Mas não andaram os seus filhos pelos caminhos de seu pai, Samuel. Antes eles se desviaram à avareza, repete comigo, avareza. Recebendo o suborno e pervertendo o direito. Não fica muito diferente dos nossos dias hoje não, a gente vê a Lava Jato, a gente vê tudo que acontece na corrupção do nosso país, homens magistrados que ocupam cargos importantes na política, pegos em negociações ilícitas. Isso é uma coisa que acontece em todo momento, não é só no Brasil, mas a Bíblia, quem não conhece as Escrituras acha que a palavra de Deus é algo que é feito somente para pessoas santas. Mas a palavra de Deus é algo totalmente o oposto, que ela expõe de verdade o pecado dos seres humanos. Irmão, você já parou para pensar que pelo simples fato de Jesus ter descido à terra como um ser humano, era o sinal de que tudo estava perdido?
E antes mesmo de Davi, aquela história de Davi com Saul, quando o povo viu que Samuel estava ficando velho, que ele tinha 2 filhos, que para eles tinham que ser homens de honra, porque eles foram levantados para ser juiz, porque naquela terra, naquele momento ainda não existia nenhuma pessoa que tinha sido levantado como um rei. Depois que Moisés libertou o povo hebreu do Egito, depois que Josué liderou aquele povo, depois daquele tempo, teve um período em Israel que todo mundo foi liderado por juízes. Baraque, um tanto de homens. Se eu for parar para falar muitos aqui, eu vou acabar perdendo o foco da minha mensagem. Mas imagina, chegou um momento em que foi levantado um homem para ser juiz em Israel, chamado Samuel, e ele já estava velho. E é uma coisa lógica da cultura hebraica de que os filhos sucederiam os pais, aquela lei do patriarcado. Mas os filhos, por isso que eu falo, um homem de honra igual Samuel foi, tinha 2 filhos que eram 2 endemoniados. Por isso que eu falo de que não existe esse negócio de maldição hereditária, é simplesmente uma questão de escolha. Um dia eu vi numa foto no Instagram, era um tribunal onde tinha um jovem preso, negro, um policial negro e um juiz negro. Quem é que já viu alguma imagem semelhante a essa aqui na internet? 3 homens da mesma cor, mas que escolheram caminhos completamente diferentes. Um escolheu ser um homem de honra, um escolheu cuidar daquele povo, da região onde ele morava, e um escolheu seguir o caminho do crime. Por isso que independente da cor, independente da classe social, independente do seu credo religioso, do seu credo social, da sua ideologia, pode ser até de gênero, ser humano, ele é movido pelas suas escolhas. E tudo que a gente planta, a gente não é obrigado a plantar, mas tudo que a gente planta, nós vamos ser obrigados a colher. Isso é um fato. E o povo começou a falar para Samuel: Samuel, olha só, os seus filhos, que era para dar exemplo, os caras estão procurando suborno, os caras estão aceitando dinheiro ilícito dos outros, cara. E Samuel ficou muito triste com aquilo. E o povo preferiu ter um rei, porque eles viam os pagãos tendo reis, os cananeus, todos os povos, a qual Deus disse que não era para ser igual. O povo teve como referência o povo que não era o povo de Israel. E quando de repente ele falou assim: Samuel, ore ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, para que constitua um rei sobre a nação de Israel, porque nós estamos cansados de viver jogado. O coração humano, ele é tão carente de algo vindo do céu, que por isso que a gente vê tantas pessoas tentando preencher o vazio da sua alma com coisas, com situações, com pessoas, ao invés de preencher o coração com o único amor verdadeiro, que é o amor de Cristo Jesus. E eles preferiram que fosse colocado um rei débil, sem experiência, totalmente egocêntrico, vaidoso, para poder direcionar a nação a qual Deus tinha levantado na terra para que o Messias viesse encarnado. O único foco que Deus criou a nação de Israel através de Abraão, de Isaac e de Jacó, foi para que daquela descendência humana, daquele povo viesse o Salvador do mundo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Deus falou para Abraão: eu vou fazer de ti bendita todas as famílias da terra. Se a sua família hoje é bendita, é por causa que da linhagem de Abraão veio Jesus de Nazaré, e ele abençoou a sua casa com o sangue dele, te purificando de todo pecado e te demonstrando o amor dele pela sua vida. É isso que toca meu coração. E naquele fato ali, Samuel ungiu Saul, filho de Quis, o filho da aparência. E Saul, no começo da trajetória, ele foi até um cara que era crente, mas no decorrer da sua vida, Saul se deixou levar pela sua aparência, pelo que ele tinha, e ali ele começou a gerar dentro do seu coração aquilo que é a máquina de todo veneno, de todo pecado, que é o coração humano.
Irmão, você pode olhar para dentro da sua alma, você pode olhar na sua consciência, na hora que no quarto escuro. Ninguém pode esconder da sua própria consciência o seu pecado e o meu pecado. Ninguém pode. Você pode falar assim, não, mas eu prefiro a gula, não, eu prefiro a preguiça. Mas você sabe de que você e eu, principalmente, nós somos os mais avarentos. Nós somos os mais invejosos, porque se você nunca sentiu isso na sua vida, você me perdoa, o seu lugar não é aqui, você tem que estar glorificado na eternidade. E isso é real, e pregar a respeito disso é uma responsabilidade muito grande. Eu tenho um temor gigantesco em falar de algo dessa maneira, porque é assim que nós somos. Nós não pecamos porque fazemos alguma coisa ou deixamos de fazer alguma outra coisa. Nós pecamos porque nós somos pecadores. E esse pecado, inveja, avareza, esse pecado destrói a nossa alma. Imagina a inveja que Davi sofria de Saul. Imagina um homem que era rico, gente. O que eu fico indignado é que Saul tinha tudo. Saul tinha tudo, mas uma coisa que eu costumo falar em todo lugar: todo mundo quer te ver bem, mas nunca melhor do que eles mesmos. Quem concorda comigo, dá um glória a Deus aí. Você já percebeu isso? Que todo mundo quer assim, cara, que você seja uma bênção, que você cresça, que você prospere, mas nunca mais do que eu. É uma coisa normal, isso é da nossa natureza adâmica, isso é de nós. E Davi, como hoje cedo eu falei, quem estava aqui no culto hoje de manhã aqui? Levanta a mão assim. Quem sentiu o céu descer nessa igreja hoje aqui? Irmão, se você não veio aqui hoje, foi algo extraordinário. Por isso que situações, ocasiões na nossa vida são assim raras de acontecer. E quando acontece, a gente tem que estar presente em algo disso. E eu fico imaginando, quando Saul, ele viu um menino, imagina um menino de 17 anos, ruivinho, magrinho assim, tá ligado? Só o filé de borboleta. Chegar ali no meio de um ribeiro, pegar 5 pedras, sentar na cabeça de um gigante, quase 3 metros de altura. E os caras falaram assim, meu Deus do céu, o que esse menino fez? E Davi foi aclamado por todo mundo. Porque Saul, eu fico imaginando naquela hora, ele falou, cara, eu dei a minha armadura de bronze, eu dei meu capacete, o meu escudo, mas ele pegou uma pedra, ele tacou na cabeça de um gigante e matou ele. Era eu que tinha que ter feito isso, era eu que tinha que estar lá, era eu que tinha que estar recebendo esses aplausos, porque Saul era egocêntrico. Saul queria mostrar que ele tinha. Você já viu que todo mundo que é avarento, invejoso, só gosta de comprar as coisas que não pode, para mostrar para as pessoas que não gostam, aquilo que nem pode ter, só para poder se aparecer, para projetar uma imagem para ser adorada. E isso é verdade, isso é um fato. E Saul queria ter aquela veneração, aqueles aplausos. E está escrito de que depois Jonatas, o filho de Saul, ficou muito amigo de Davi, a sua alma se uniu uma com a outra. E pouco tempo depois, Saul pegou e falou assim, cara, você vai ficar aqui dentro da minha casa, você vai cuidar das minhas armaduras, você vai carregar minhas armas, e é isso o seu cargo. Mas Davi, ele tinha um dom tão extraordinário, vindo de Deus, que o povo gostava de estar perto dele. Davi tinha um dom do carisma, cara. Por isso que o seminário da Lagoinha é inspirado em Davi. Ele era carismático. Ele era um cara que todo mundo gostava de estar perto. E é muito bom estar perto de gente aonde a gente se sente feliz. Tem pessoas que quando o cara chega, a galera fala assim, velho, tô vazando, porque é ruim. Mas tem gente que quando o cara chega, a galera fala assim, velho do céu, vamos colar com aquele maluco ali, que ele é da hora demais da conta. Vamos ficar perto dele, porque pelo menos vai aprender alguma coisa. O que sai da boca dele só me edifica. Porque tem coisa que sai da boca de um povo que só traz tranqueira para a nossa vida. Gente, para que eu vou querer me rastejar se eu posso voar? Tem gente que gosta de viver na lama e gosta. Mas para que a gente vai ficar se rastejando se a gente pode voar nas asas de um querubim e estar mais próximo de Jesus, estando perto de pessoas que estão próximas dele?
É muito mais extraordinário. Eu fico imaginando Davi, quando ele foi colocado como guarda, quando capitão do exército de Saul. Imagina um menino que era acostumado a ficar tocando assim aquelas ovelhas. Ô, minha filha, vem, vem. Você está ligado? Se ele era capaz de cuidar, de matar um leão e um urso na hora que ninguém estava vendo, por isso que seu caráter diante de Deus não é visto na hora que você está na frente de todo mundo em uma igreja lotada, mas é na hora que você está no seu quarto sozinha, onde ninguém te vê. Se você for a mesma pessoa que você é aqui dentro, lá no seu quarto, aí sim Jesus vai ver se você é de fato um seguidor dele. E Davi, ele pegou e ele ganhou a afeição do povo. O povo gostava de estar perto de Davi. Até aquele momento, Saul estava perto de Davi, porque era bom estar perto de um menino. Cara, é um menino, ele só vai segurar as minhas coisas, ele só vai ser meu servo. Mas a partir do momento que aquele capitão de guerra saía com o rei, e o capitão de guerra, que era um pastor de ovelhas, matava 10 vezes mais homens do que o próprio rei, e na hora que eles chegavam no local onde o povo de Israel estava, o povo, está escrito que as mulheres saíam tocando pandeiros. Por isso que eu falo que as pagodeiras da Bíblia demais. E elas saíam cantando e celebrando a vitória dos soldados de Saul e do capitão do exército que era Davi. Mas elas cantavam: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E na hora que ele escutou aquilo sair da boca daquelas mulheres, o seu coração se encheu de ira. O seu espírito se revoltou e falou: como é que é? Eu sou rei desse negócio. Eu que tenho que ser adorado aqui. Você viu a definição de inveja que eu dei no começo dessa mensagem? Que inveja é um sentimento, que é um pecado maligno. A inveja é você estar insatisfeito com aquilo que você tem e até com aquilo que você é. Gente, Saul era um rei. Ele tinha tudo. Ele possuía riquezas. Ele falou para Davi: ó, se você matar o gigante, você vai ter, ó, isenção de imposto, você vai ter Wi-Fi grátis, você não vai precisar pagar Netflix, você vai casar com a minha filha, você vai sair desses corinhos. Esperar. Porque Davi estava desesperado. Ai, meu Deus do céu, me dá uma mulher, pelo amor de Deus. Por isso, gente, eu falo casamento, velho, se una com alguém que tem o mesmo propósito que o seu. Não tem como o passarinho morar junto com o peixe, eles são livres. O negócio vai ser onde é que eles vão morar. Legal esse desenho. Mas você para analisar uma situação dessa. Irmão, se você quiser arrumar uma mulher na sua vida, se você quiser arrumar um caboclo doido assim... Teve um dia, eu vou até falar isso aqui, pastor, já estou encerrando a minha mensagem, porque depois nós vamos comer um mistério ali. Nós vamos, e você vai abençoar esse servo que vos fala de mim mesmo. É tão engraçado, teve um dia que eu estava lá na igreja, estava eu e minha esposa assim, aí chegou uma menina assim: ô Léo, oh, pelo amor de Deus, Léo, me ajuda aqui. Eu falei: menina, o que foi? Está morrendo? Ela: não, Léo, eu queria que você orasse pela minha vida. Eu falei: por causa de quê, trem? Ela falou assim: não é porque eu estou orando há 1 ano para poder namorar com um varão do mistério aqui, varoagem. Eu falei: você está orando há 1 ano? Eu olhei para minha esposa assim, ela, lá vem PT nesse trem. Aí eu falei: você está fazendo o que há 1 ano? Ela falou assim: estou orando, estou em oração. Eu falei: irmã, deixa eu te perguntar um trem aqui. Esse varão sabe que você está orando por ele? Aí ela falou assim: não. Eu falei: uai, trem, você tem que falar pro cara que você está orando por ele. Está escrito, sendo, ó, as sílabas, ora e ação, menina. Aí ela: Léo, mas eu sou uma moça, eu não posso chegar nele e falar assim: oh, você quer namorar comigo? Falei: ô, minha amada, deixa eu te dar um toque aqui. Pega um papel, pega tipo uma cédula de votação e faz a seguinte pergunta assim: você quer namorar comigo? Aí você coloca um quadradinho e escreve assim: se sim, dê um sorriso. Eu sei que tem gente anotando aí já, ó. E o outro era assim: se não, dê um mortal triplo carpado para trás.
Ele vai rir na hora, você já ganhou o cara. Essa é uma tática. Aí ela, Léo, acho que eu vou fazer. Vai não, menina, para. Falei, menina, relacionamento não é espiritual, não. Não tem essa parada de ser, não, o Senhor te determinou e o Senhor... Não, gente, para, nós somos humanos. Relacionamento é racional. Independente se o cara ser um cristão protestante, católico ou de qualquer crença do mundo, você pode ver que tem ateísta, satanista, que tem família, que é feliz, é porque escolheram dedicar a sua vida a fazer a outra pessoa feliz. Quem concorda comigo aqui? Tem muita gente que pega e fala assim, gente, eu quero casar para me ser feliz. Falei, nossa, não entra nessa pira não, porque se você quiser ser feliz, pega e vê um desenho do Bob Esponja na hora. Porque se você quiser casar, casamento é um vestibular. Aliás, o namoro é um vestibular para um casamento. Se você quiser passar tempo só para poder ficar na luxúria, se você quiser só passar tempo, compra uma bolacha, passar tempo, já era. E passa tempo, em vez de ficar enrolando os outros. Imagina, se um dia você quisesse que alguém fizesse isso com a sua filha. Então, menino, pega essa menina e fala assim, nós vamos alugar um barraco aqui, eu sei que eu lavo carro, eu vou vender Rinodê. Mas nós vamos... Qualquer trabalho, mas eu vou honrar a sua vida, trem. Quem concorda com isso aí? É isso que tem que ser feito. Mas Saul, quando viu Davi fazendo coisas maiores do que ele fazia, ele pegou e falou assim, eu estou indignado e eu não estou vendo isso dentro de mim, eu preciso ser igual a esse cara. E a partir daquele dia, até o final da vida de Saul, Saul passou a vida inteira perseguindo Davi. Mas olha a diferença de um homem cheio do Espírito Santo, de uma pessoa que um dia o Espírito saiu dele. Porque está escrito que o Espírito do Senhor havia se apartado de Saul. Davi, no decorrer da sua vida, teve muitas oportunidades de ter matado Saul. Saul nem ia ver ele morrendo, porque Davi era nascimento na alta, não vai subir ninguém. Aí na hora que ele chegou perto de Saul, dormindo aí, ó, preguiça, tá ligado? Ele pegou e cortou a roupa de Saul, falou, acorda aí, doido. Aí, o que é isso, Davi? Falou, olha aqui, Saul, um dia você foi ungido, rei de Israel. Eu tenho todos os motivos para te matar, porque você é um lazarento miserável. Mas a unção do Deus de Israel um dia foi derramada sobre a sua vida, e eu vou honrar isso, e eu não posso tocar em um ungir de Deus. Pode ter muito pastor aí, igual os filhos de Samuel, que se corrompem. Pode ter muitos pastores, líderes de igreja, homens, ministros de louvores, pregadores itinerantes, que aqui é muito lindo falar que é um servo de Deus, mas estão se corrompendo, estão fazendo com que o dinheiro consuma seu coração e faz com que Mamon domine ele, ao invés de deixar o Espírito Santo dominar seu coração. E ele teve inveja de Davi, muito mais, porque Davi era diferente dele, porque ele era segundo o coração de Deus. Saul personifica a natureza humana, e Davi, por mais pecador que fosse, ele manifestava o reino dos céus. O mais incrível de tudo, que hoje muita gente fica aí, não, preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro, isso é fato, mas precisa de dinheiro mesmo. Quem é que precisa de dinheiro aqui? Teve um dia que eu escutei a respeito da vida de Mahatma Gandhi, que foi um líder do hinduísmo na Índia, um homem que parou uma guerra, colocando flores dentro das armas dos soldados ingleses. Ele pegou, e um dia, quando ele era jovem, ele estava em uma universidade, e o professor não gostava de Gandhi. Ele pegou, e teve um dia que ele sentou, o professor, e Gandhi chegou com aquela bandeja assim do colégio, a marmita, para ele comer na hora do lanche, e sentou. E Gandhi, ele era um homem muito humilde, ele era muito sábio, e ele pegou e sentou na mesma mesa que o professor, que não gostava dele. Não era porque ele era mau, não, é porque o professor queria ser igual a Gandhi, e ele tinha inveja da personalidade daquele rapaz. E o professor de Gandhi pegou e falou assim: olha, você sabia que um passarinho e um porco não pode sentar no mesmo lugar?
falando com que Ganji fosse um porco e ele o passarinho, mas ele muito humilde, muito inteligente. Ele pegou e falou assim: então, tranquilo, professor, estou saindo voando daqui agora. Aí o professor falou assim: rapaz, esse menino, tu é doido, eu vou pegar ele. Isso é um fato verídico. Teve um dia, varão, que ele estava dentro da sala de aula e o professor falou assim: Ganji, vem cá. E ele falou: demorou, estou chegando. Ele falou assim: eu quero fazer um teste aqui com você. Me responde uma coisa aqui. Se você encontrasse na rua um saco onde tinha muito dinheiro e muita sabedoria, o que você ia escolher? E Ganji rapidamente pegou e falou assim: na hora, claro que eu escolhi o dinheiro, professor, é lógico. E o professor pegou e falou para ele assim: é lógico que você está errado, porque no meu caso, eu escolheria a sabedoria. Está vendo tanto que você não presta nem para pensar? Ele falou assim: ô professor, eu escolhi o dinheiro, é porque é a única coisa que eu não tenho. Olha isso. Você conseguiu compreender o ponto de vista de uma pessoa invejosa e de uma pessoa que ela pode ser humilde, mas ela não é idiota? Humildade é muito diferente de mediocridade e de pobreza. Pobreza é muito diferente de ser humilde. E naquele mesmo fato ali, Ganji tinha feito uma prova e tinha se saído muito bem, tirou a nota mais alta, e o professor, para retalhar aquele menino, pegou e escreveu na prova assim, ó: seu burro, 0. E Ganji olhou para a prova e falou: rapaz, mas eu sei que minhas respostas estão tudo certo, e ele marcou tudo errado. Burro? Ô professor, o senhor escreveu o seu nome aqui, mas não deu minha nota. E isso é um fato. E isso é um fato. Imagina, da boca de um homem amoroso, um homem simples, mas eu nunca escutei da boca de Ganji sair as seguintes palavras: lance sobre mim toda a sua angústia e toda a sua fraqueza, porque eu vou te dar alívio. Eu sou manso e humilde de coração, e o meu fardo é leve e suave. Eu de maneira nenhuma lançarei fora aquele que vier a mim, porque eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Eu tenho o poder de dar a vida e eu tenho o poder de tirá-la. Ninguém escapa das minhas mãos. Irmãos, é esse o Galileu Nazareno que nós adoramos nesse lugar. É esse o Deus que teve o poder de vencer a própria morte. Ele é aquele que tem a face que brilha mais do que o sol ao meio-dia. Ele é aquele que não está mais com seus pés presos em um madeiro. Os seus pés são como bronze polido e latão reluzente. As suas roupas não são mais rasgadas pelos soldados romanos, mas ela é mais branca, mais alva do que a neve. A sua mão, ela não está pregada em um lenho agonizando, mas ela carrega os 7 candeeiros de ouro, que é a sua vida. Tem muita gente que carrega seus deuses aí afora, mas o seu Deus te carrega na palma da mão. Tem muita gente que tem muitos deuses aí do lado de fora, mas só existe um Jesus na face da terra. E o mais incrível de tudo, que a face dele não está mais surrada dos açoites romanos, mas nem dos romanos era do seu pecado e do meu. Mas hoje ele disse: eu sou aquele que um dia estive morto, mas eu vivo pelos séculos dos séculos. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é aquele que tem a face que brilha mais do que o sol ao meio-dia. É esse o Jesus que eu adoro. É esse o Deus que mudou meu coração, e é Ele que faz com que todos esses pecados sejam aniquilados da minha vida. A avareza pode tomar conta do seu coração, o diabo pode chegar e falar dentro do seu coração: você é um pecador, você é um avarento, você se ira, você é um guloso, você faz tudo. Aí você chega diante do diabo e fala assim: eu sou um pecador sim, eu faço todo quanto é tipo de pecado, mas o sangue de Jesus me faz livre, e eu não tenho mais acusação nenhuma, porque eu estou em Cristo Jesus. Aplauda a Ele seja a glória. Os filhos de Samuel se corrompiam.
Pela misericórdia de Jesus, Ele me permitiu desenvolver um trabalho que está em crescente ascendência no Brasil, que é muito famoso nos Estados Unidos, o mercado de relacionamento de pessoas. Porque eu muitas das vezes tive que dormir no chão, velho. Quando eu fui realizar os meus sonhos, que era ser jogador, e para realizar um sonho eu falei, custa o que custar, eu vou conseguir o que eu quero. E muita gente falava para mim assim, você não vai conseguir, velho. Você é do interior, você é pobre, você não tem estatura. E tem muita gente que quando escuta uma palavra maldita, guarda aquilo no coração e fala assim, não é verdade, velho. E se vitimiza. Gente, pelo amor de Deus, se existe alguém aqui hoje, sua mente vai mudar. Quando alguém fala isso para você, aí que tem que ser o motivador do seu coração a seguir em frente. Eu já falei algumas vezes do meu testemunho, de quando eu atuava como atleta profissional de futebol, e que quando eu fui jogar num dos times mais top que existe hoje no mundo, que é o Paris Saint-Germain, em 2011, quando eu iria atuar no Sub-19 daquele clube, que hoje é um clube onde teve a maior transação da história do futebol, que foi o do Neymar. E quando eu ia jogar nas categorias de base naquela época, antes mesmo de ser um atleta profissional do Brasil, quando eu cheguei na Espanha, uma conexão que eu fiz antes de chegar lá em Paris, na França, eu fui deportado, porque eles falaram que eu não tinha uma carta convite, enfim, foi algo muito doido que aconteceu na minha vida. Mas se eu fosse uma pessoa que parasse e falasse, não, eu vou parar porque, velho, isso daí, se eu me vitimizasse, se eu ficasse colocando terra dentro da minha cova, eu não ia ser nada. Eu peguei e falei assim, velho, Jesus do céu, Jesus, eu vou conseguir realizar meu objetivo. No dia que eu assinei o meu primeiro contrato profissional, e na hora que eu estava no primeiro jogo, que o juiz deu um apito, e que aquela bola rolou, dentro do gramado, os meus olhos, velho, eu chorei, e falei assim, tudo valeu a pena. Muitas das coisas aconteceram errado, mas eu nunca fui um covarde a tal ponto de falar assim, eu podia ter tentado. Nunca guarda dentro do seu coração essa frustração de não ter tentado uma coisa que você sempre quis. Se você tem um objetivo na sua vida, corra atrás dele desesperadamente. Hoje eu estou aqui pregando a palavra de Jesus, eu já encerrei a minha mensagem agora, e eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Quem é que está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu nunca na minha vida, pastor Anderson, eu nunca imaginei que eu ia fazer o que eu faço hoje. Muitas das vezes eu quis fugir disso. Se você tem um chamado, não enterra o seu chamado para prazeres momentâneos. O que o seu Deus ele tem para você é algo extraordinariamente maior. Quando Ele permite com que algo não aconteça da maneira que você quer, é porque Ele tem algo muito maior para poder colocar naquele lugar. A minha vida era jogar futebol, mas hoje eu não consigo me ver fazendo mais nenhuma outra coisa nessa terra, a não ser falar desse Galileu que tanto me amou, que tira dentro do meu coração o desejo da avareza. Por mais que a minha carne grite isso todo dia, existe o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, que é a mansidão, que é o amor, que é a longanimidade, a benignidade, a paz. É isso que faz com que nós nos tornemos semelhantes a Ele. Irmãos, se você tem um sonho de ter um trabalho legal, Deus me permitiu ter uma estratégia muito legal de fazer esse mercado de marketing de rede, com essas camisetas que eu vendo ali. E Deus tem feito algo na minha vida que eu nunca imaginei. Eu nunca ganhei tanto dinheiro fazendo o que eu estou fazendo hoje, como eu nunca nem ganhei jogando bola, porque eu só peguei umas barcas furadas. Mas eu tenho tido recursos para poder cuidar da minha esposa. E é um mercado que te faz ganhar muito dinheiro. Foi mostrado ali o Eike Batista, que chegou a ser o 5º homem mais rico do mundo. E naquela mesma entrevista foi falado para ele assim: cara, você já é o 5º homem mais rico do mundo, por que você quer ser o primeiro? Ele falou assim: não, é porque eu quero simplesmente, eu quero
ter autoridade sobre os outros. Quanto mais tem, ali ele mostra que não tem nada, porque ele quer só preencher o vazio do seu coração com o que de fato é o amor de Jesus que pode preencher. Irmãos, presta muita atenção no que eu estou falando. O dinheiro, o que move a avareza, ele é neutro. Irmãos, o dinheiro, ele é um papel. Ele não é um demônio, ele não é uma entidade. Ele é um papel feito para que produtos sejam comercializados e economia de nações sejam movimentadas, simples. Mas o dinheiro guardado dentro de um bolso, ele é uma bênção. Por quê? Porque você precisa pagar o leite dos seus filhos, pagar uma escola, pagar uma roupa, pagar um Wi-Fi, comprar um carro para andar e vir para a igreja e trazer os irmãos. E aí você lança um adesivo assim, foi Deus que me deu. Aí você passa assim, tem uma família vindo da igreja a pé, e você fala assim, não, que o Senhor te provê, amado. Isso é um demônio, isso é um demônio. Porque se Deus te deu, tem que ser usado para benefício do reino de Deus. E a empresa onde faz as minhas camisetas é uma empresa que verdadeiramente tem um princípio de poder juntar dinheiro não para si, mas para repartir com quem não tem. E um dia eu peguei e falei assim, Jesus, se o Senhor fizer com que esse trabalho dê certo, que eu preciso tanto ter um filho, eu que não quero ver meu filho passar necessidade. Eu não quero ver minha família, eu quero ajudar meu pai. Porque o futebol, as pessoas que apareceram perto de mim só me extorquiram, só zombaram e zoaram, brincaram com o meu sonho, levaram o meu dinheiro. Mas o Senhor disse que me deu uma visão, o Senhor vai dar a provisão. Porque se o nosso Deus, como Ele falou no Monte das Bem-aventuranças, olha só os pássaros do céu, eles não semeiam nem sagam, mas o Pai Celestial os sustenta. E se o Pai Celestial faz isso com a menor da sua criação, você acha que Ele não vai sustentar vocês, homens de pouca fé? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, não é uma casa na praia, não é uma graduação grande numa empresa de multinível, não é um carro extraordinário, é a providência diária de sobrevivência. Por que vocês andam ansiosos nos que há vez de comer, de beber e de vestir? É isso que o Evangelho fala. Porque se Ele te dá a permissão de ter recurso, não é para mostrar para os outros que tem, mas é para repartir com quem não tem. E o Deus vivo, escute essas palavras que saem da minha boca, que se um dia Ele me permitiu ser acolhido por pastores, por irmãs do círculo de oração nas suas casas, quando eu não tinha nem um local para ficar, é porque que quando Ele nos der, é para repartir com quem não tem. Irmão, o dinheiro, ele não revela o caráter de ninguém. O que revela o caráter de alguém é Jesus. Ele guardado no coração, o dinheiro guardado no coração, ele é maldito. Porque aí você vai mostrar com as suas atitudes, de que quem domina o dinheiro não é você, mas é o dinheiro que te domina. Arranca isso do seu coração. Ah não, mas eu não dou oferta, eu não dou dízimo. É porque você é um avarento. Porque você está aqui, usufruindo do que o seu Deus te provê. Quando você pega e fala assim, não velho, não, mas o pastor pega dinheiro. Rapaz, mostra e dá dinheiro aqui, assim ó. Para mostrar assim, quem domina em mamon sou eu. É o Espírito Santo que me domina, não é você. Não precisa dar dinheiro para pastor não. Faz isso para mostrar para você, porque isso me confronta todo dia. Porque eu sou assim, eu sou um avarento, eu sou um mentiroso, eu sou esse tipo de pessoa, mas eu não quero ser assim, porque eu quero ter Jesus dentro da minha vida. E se você é uma pessoa que quer Jesus, entrega tudo para Ele, fala assim, muda meu caráter, Jesus, muda minha alma. Se o pastor colocou esse tema, eu queria até o ministério de louvor para vir adorar. Se o pastor Anderson colocou esse tema, é porque isso tem que ser abordado nas igrejas hoje. É porque isso traz saúde para o corpo de Cristo. É por isso que o que está acontecendo hoje na igreja evangélica brasileira. Jesus não procura religiosos, Jesus procura
cópias dele nessa terra. Feche os seus olhos nessa hora. Feche os seus olhos e declara dentro do seu coração que Ele é santo. Declara que Ele é santo. Que você não conhece nenhuma outra canção que descreva em perfeição que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Adora o Senhor. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Rasga seu coração diante dEle, em nome de Jesus. Eu não conheço outra canção que Ele descreva em perfeição. Cante isso para Ele. Eu não conheço outra canção que Ele descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso, Tu és santo, Deus. Santo, Santo, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que Ele descreva em perfeição. Eu não conheço Deus, outra canção que Ele descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Não há outro igual, só Tu és santo, santo. E pecador eu sou, Deus. Não há outro igual, só Tu és santo, santo. Eu reconheço que eu preciso de Ti. Não há outro igual, só Tu és santo, santo. Eu me humilho, Deus, e digo nesta noite: não há outro igual. Tu és santo, Se Tu és, eu preciso ser Deus. Leva-me à sala do trono, Deus. Transforma-me, muda-me. Coloque as suas duas mãos no teu coração agora. Ore após mim dizendo assim: Senhor Deus,